Olá, guardiãs, sejam bem-vindas a mais uma aula da nossa mentoria do Experiência do Lar. Hoje a nossa aula ela é no capítulo 7, página 100. Mas antes da gente começar, eu queria te convidar para orar comigo, ok? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Pedimos, fica conosco, Pai, abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste dia. Amém. Amém, queridas? Vamos dar início, então. Página 100, capítulo 7, Dinâmicas de Personalidade. E eu quero começar já lendo com você Efésios 4:16, que diz assim: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Como diz a doutora Brené, nós fomos projetados para amar e nos relacionar. Deus nos criou para amar uns aos outros e nos relacionar uns com os outros de forma saudável. Relacionamentos saudáveis são fundamentais para que nos desenvolvamos e nos tornamos as pessoas que fomos criadas para ser. Relacionamentos saudáveis são fundamentais para o nosso crescimento pessoal. Desde o início, queridos, desde o Gênesis, o Senhor nos criou para relacionamento, para andar em família, para cuidar, para amar. Esse sempre foi o propósito do Senhor. Não que nós estivéssemos sozinhos. Ter momentos de solitude é bom. Momentos para refletir, para ouvir ao Senhor, para tirar um tempo com nós mesmos, isso é excelente. Mas sem se sentir sozinhos, porque nós fomos criados para isso, para nos relacionar. E aí fica a pergunta: se o Senhor nos criou para relacionamento, se esse é o propósito, por que é tão complicado, tão desafiador? E a resposta é simples. Nós somos totalmente diferentes um do outro. E isso tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Bem pelo contrário, às vezes nós ouvimos falar que casamentos eles não dão certos e amizades não dão certo porque são pessoas totalmente diferentes, quando na verdade esse é o propósito, ser diferente, completar um outro, completar naquilo que falta no outro. Esse é o foco principal, o propósito maior. A Bíblia diz que cada um de nós é extraordinariamente complexo. Salmos 139, 13 e 14 diz assim: Tu formastes o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Entender os tipos de personalidade nos ajuda a valorizar os dons especiais com os quais cada pessoa em nossa família contribui para o nosso relacionamento. Querido, eu sempre agradeço muito a Deus por esse cuidado, por Ele nos permitir ter esse entendimento. Quando eu tive o encontro com essa aula, quando eu comecei a entender sobre temperamentos, sobre personalidade, tudo mudou na minha casa. Eu pude compreender o coração da minha filha, do meu esposo, das pessoas que convivem comigo de uma forma totalmente diferente. E isso é fantástico. E hoje você tem essa oportunidade de ter esse conhecimento, que com certeza vai mudar toda a história da tua casa. Nós temos 4 tipos básicos de personalidade. Nós temos o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. A maioria das pessoas tem uma mistura. Nós temos um que predomina e mais um ou dois, que acabam acrescentando. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esses temperamentos. Fique atenta, eu acredito que você vai se identificar, e não só se identificar, mas identificar também as pessoas que convivem com você. Nós temos 2 temperamentos que eles são voltados para projetos e tarefas, são mais rápidos, de ritmos mais rápidos, e nós temos 2 temperamentos que eles são voltados mais para relacionamentos e pessoas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre
as virtudes e as fraquezas deles. A gente vai resumir o conteúdo porque ele é bem complexo. Depois você lê o seu livro com calma e você vai entender melhor, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as virtudes do colérico, daquele ativo, extrovertido, vigoroso, acelerado. Algumas virtudes. Ele é dinâmico, é autoconfiante, é um líder nato, tem um raciocínio rápido, é positivo e muitas outras virtudes. Um pouquinho das fraquezas. É dominador, pode ser egoísta, mandão, competitivo, impaciente e outros. Vamos ver um pouquinho sobre o melancólico, pensador. Ele é introvertido, é perfeito e lento e é voltado, como eu falei, para tarefas e projetos. Virtudes do melancólico. Ele é propenso à genialidade, ele é perfeito, tem padrões elevados, é criativo, é analítico. E algumas das fraquezas do melancólico. É sério demais, pode ser perfeccionista, exigente, ansioso, excessivamente focado e por aí vai. Falando um pouquinho sobre os temperamentos que são voltados para pessoas, para relacionamentos. O sanguíneo, o falante, aquele que é extrovertido, é popular, é acelerado, virtudes dele. Personalidade atraente, ele anima os outros, sabe contar história, é entusiasmado, alegre, animado, mas também tem suas fraquezas. Ele pode interromper os outros, falar demais, ser desatento aos detalhes, hiperativo, emotivo e tantos outros também. Fleumático, o observador. Ele é introvertido, é mais tranquilo e mais lento. Virtudes do fleumático. Ele é calmo, ele é descontraído, é fiel, é pacificador, é um bom ouvinte, é paciente e também tem suas fraquezas, né? Ele pode ser preguiçoso, ele pode ser resistente a mudanças, indiferente, permissivo, passivo. Então, como você pôde ver, todos os temperamentos, eles têm virtudes e têm fraquezas. Isso é fato, né? Infelizmente, a nossa tendência natural é identificar os outros pelas fraquezas, né? Mas nós precisamos cuidar com isso, né? Cuidar com os julgamentos e lembrar, reconhecer que cada personalidade foi criada por Deus e nós precisamos valorizar cada detalhe. Como mulheres, definimos o tom de positividade em nosso lar. Portanto, não desejamos humilhar os outros ao nos concentrarmos em seus pontos fracos. Antes, podemos voltar o foco para os pontos positivos e destacar as virtudes. Lembre-se de que você não pode mudar pessoas, mas você pode mudar a sua forma de pensar e a respeito delas. E quando a gente tem o entendimento deste capítulo, realmente a gente muda a nossa forma de pensar em relação às pessoas. A gente consegue compreender melhor e respeitar cada uma delas, entendendo que o Senhor as fez assim, exatamente do jeitinho que são. Tome o cuidado. Não use essas informações para julgar a si mesma e definir-se em função das suas fraquezas ou se justificar dizendo: eu não posso fazer nada, eu sou assim mesmo. Por exemplo, o falante não deve se justificar quando tiver um acesso de raiva e usar as palavras para ferir os outros. Antes, deve sujeitar a sua língua ao Espírito Santo e exercitar domínio próprio. Isso é um cuidado que nós precisamos ter, porque quando a gente também passa a reconhecer os nossos pontos fracos, às vezes a gente usa eles como desculpa para ter atitudes que não é bom, que não é legal. Mas nós precisamos entender que a nossa vida, que o nosso coração, ela precisa estar voltada para o Espírito Santo e permitir que ele nos molde, que ele trabalhe em nós tanto as nossas virtudes quanto as nossas fraquezas. Sem o Senhor, nada do que foi ministrado a você desde a primeira aula é possível. Somente com a gestão do Espírito Santo nós conseguimos vencer as nossas dificuldades e as nossas fraquezas e usar as nossas virtudes da forma correta. Porque o colérico, ele é um líder. Mas essa liderança, ela precisa ser gerida pelo Espírito Santo com muita sabedoria, com muita graça, para que ela seja efetiva e não seja abusadora. Então, até as nossas virtudes, elas precisam da gestão do Espírito Santo.
Em Filipenses 4,13 diz assim: eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. É só nele, é só através dele. Muitas vezes a gente olha para nós e parece impossível, mas eu louvo ao Senhor porque Ele vem nos moldando e nos aperfeiçoando todos os dias, porque nele Ele nos dá força e nós podemos todas as coisas. Aqui na página 105, nós já entendemos que algumas personalidades são voltadas para tarefas e outras são voltadas para relacionamento, e uma não é melhor do que a outra. Porque a primeira coisa que a gente pensa é quem será o melhor? O fleumático, o colérico, o sanguíneo, mas nenhuma é melhor do que a outra. Todas são importantes. E o fato de cada um dos nosso esposo, os nossos filhos, o nosso círculo de amizade ter temperamentos diferentes, isso é fundamental para que a gente se complete. Por quê? Porque o meu esposo tem o que eu não tenho. Eu sou uma colérica, ele é um fleumático, então muitas vezes ele vem para mim desacelerar. Por quê? Porque ele tem isso naturalmente nele. E muitas vezes eu chego até ele para tirar ele de lugares de procrastinação, de desânimo. Por quê? Porque isso faz parte de um colérico. Então a gente se completa e isso é fantástico. Deus é muito perfeito. Deus fez todas as coisas perfeitamente. Então não tem nada de errado com a sua casa, não tem nada de errado com a sua família, com o seu esposo, com os seus filhos. Tá tudo bem. O Senhor uniu vocês com esse propósito de um aperfeiçoar e completar o outro. Amém? Além disso, nós precisamos um do outro, como eu falei, para ter equilíbrio. Não é comum opostos se atraírem no casamento. A combinação de dois tipos de personalidade opostos pode resultar em uma bela dinâmica em que completa um ou outro. E sem dúvida é assim. Não é preciso ser igual. Não necessita ser igual. Não tem que ser igual. Tem que ser diferente. E o diferente se completa. Cada um de nós tem o seu foco, tarefas ou relacionamento, o seu ritmo mais lento ou mais devagar, mas tudo isso diz respeito à velocidade com que pensamos, reagimos e vivemos. E eu quero ler com vocês Efésios 4:29, que diz: que todas as suas palavras sejam boas, úteis, a fim de dar ânimo àquelas que ouvirem. Identificar o foco e o ritmo naturais dos membros da nossa casa nos ajuda a dar atenção às necessidades deles e amá-los melhor, sem dúvida disso. Em vez de criticar as fraquezas uns dos outros, podemos valorizar as virtudes e ser gratos pelos benefícios que elas trazem para nós. O Senhor sabe a nossa necessidade, por isso que Ele nos uniu como família. Um exemplo aquela mãe, talvez, que quase não tenha muito toque físico, não pende muito por o toque físico. O que o Senhor faz? Envia um filho toque físico para nos tratar, para nos ensinar, para nos alinhar ao propósito dele. Então tá tudo no controle do Senhor e nós não temos dúvida disso. Caminhando um pouquinho mais, na página 106 diz assim: uma vez que você tiver identificado o seu tipo de personalidade, é hora de ir para o segundo passo, que é a autogestão, que ela consiste em aprender a capitalizar as suas virtudes e minimizar os impactos das suas fraquezas. Então nós já reconhecemos, eu acredito, que o nosso temperamento, já reconhecemos as nossas virtudes, as nossas fraquezas, já entendemos que tudo isso precisa estar na gestão do Senhor, do Espírito Santo. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a autogestão, como lidar com isso. Também vou citar só alguns pontos, porque são muitos e depois você lê lá. Autogestão para um colérico vigoroso, para o ativo. Desacelere o seu ritmo. Converse e mova-se um pouco mais lentamente e não demore a dizer: sinto muito, eu errei, você tem razão. Pratique a paciência, a aptidão de ouvir e não dê conselhos não solicitados. Vamos lá um pouquinho para a autogestão do sanguíneo, do falante, do popular. Preste atenção quando os outros estiverem falando e evite interrupções. Fale menos e ouça mais. Contente-se com a rotina. Nem todos gostam de sua espontaneidade e desacelere o seu ritmo.
Nem todos conseguem pensar e se mover tão rapidamente como você. Autogestão para o melancólico, para aquele perfeito pensador. Recuse-se a criticar a si mesmo e aos outros. Pense e fale de modo mais positivo e ofereça aos outros doses generosas de graça, aprovação e aceitação. E autogestão para o fleumático, aquele tranquilo observador, esteja mais aberto para mudanças, verbalize os seus sentimentos e suas ideias e opiniões e aumente o seu ritmo para realizar seus objetivos. Querido, como nós somos diferentes uns dos outros. E nós precisamos entender isso, né? Por que muitas vezes gera conflito no lar? Porque a gente olha para o nosso esposo e quer que ele haja da forma que nós achamos que deve ser, mas quem disse que deve ser? Nós precisamos respeitar a forma que ele é. Nós precisamos orar para aquilo que precisa ser ajustado, para que o Espírito Santo ajuste. Nós não podemos mudar pessoas, mas nós podemos mudar a nossa mentalidade, o nosso pensamento e a nossa forma de agir. Nós precisamos respeitar o outro e isso muda tudo dentro da nossa casa. Dando continuidade, a gente fala aqui um pouquinho mais sobre a gestão do Espírito Santo. A autogestão acontece por meio de um coração rendido à gestão pelo Espírito. Sujeitar-se ao Espírito Santo e arrepender-se dos seus pecados lhe permitirá gerir a si mesma. E aqui na página 108 e 109 nós temos alguns versículos voltados para cada temperamento que eu não vou ler agora, mas eu te aconselho a ler e a meditar porque é muito profundo. E como nós já citamos, querido, permita que o Espírito Santo seja o gestor de todas as coisas. Permita que Ele abra os teus olhos para que você possa entender que muitas vezes não é que o seu esposo ele não está dando atenção para você. É que realmente ele está num momento dele, um momento de descanso, um momento de reflexão e daqui a pouco tudo volta ao normal. Sabe, nós precisamos entender que cada um funciona de uma forma. Continuando aqui na página 111, nós vamos falar sobre consciência social. Consciência social consiste em entender como seu comportamento afeta outros de forma direta. Imagine, por exemplo, ela tem um exemplo aqui que eu quero compartilhar com você. Uma esposa colérica, ativa, aquela de ritmo acelerado, que chega em casa do trabalho e vê o seu marido melancólico, pensador sentado sossegadamente na escrivaninha. O seu filho fleumático, observador, deitado na cama ouvindo música. Entender o tipo de personalidade deles ajuda a reconhecer que eles estão recuperando as suas energias para manter o bom relacionamento. Ela não vai interromper rispidamente. Ela vai guardar o tempo e o momento para pedir que eles a ajudem, para que eles venham de encontro às necessidades da casa. Porque geralmente uma colérica que ainda não tem o seu temperamento gestado pelo Senhor, ela vai chegar chutando o balde. Mas quando ela entende e compreende que nem todo mundo é acelerado como ela respira fundo, reflete e com muita calma no tempo devido ela fala. E assim os membros da família com certeza acabam entendendo e assim participando de toda a necessidade da casa. Consciência social é a capacidade de avaliar uma situação de imediato e ajustar o nosso comportamento a fim de manter um bom relacionamento. Queridos, como isso ajuda no relacionamento ter esse entendimento? Como isso traz paz para casa? É fantástico. Se aprofunde a entender um pouco mais sobre tudo isso que nós estamos falando aqui e a respeito da sua família. Esse tipo de autogestão é diferente daquilo que você terá vontade de fazer. É preciso, contudo, gerir o próprio temperamento a fim de ter relacionamentos saudáveis. É desafiador. É muito desafiador. É só com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Vamos dar um salto aqui um pouquinho mais. E algo que é de extrema importância, eu quero ler com você em 1 Coríntios 13, diz que 13:4-7, que o amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro.
Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a justiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor nunca falha e é necessário maturidade na gestão do relacionamento. 2 Coríntios 13, 11, 12 e 14 diz que alegre-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutualmente e vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúde uns aos outros com beijo santo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Procure gerir seus relacionamentos com alegria. Não se ressinta do fato deles precisarem ser geridos, moldados e transformados. Encoraje uns aos outros, cada tipo de personalidade é edificado e é honrado quando as suas virtudes são observadas e valorizadas. Tire os olhos das fraquezas, volte os seus olhos para as virtudes. Você pode perceber que um filho do mesmo pai, da mesma mãe, mesmo sendo gêmeos, eles são únicos. A digital é diferente, o comportamento é diferente, mesmo sendo do mesmo pai, da mesma mãe, mesmo sendo gêmeos idênticos, ainda assim eles são únicos. Então entenda isso, guarde isso no teu coração. Como encorajar um colérico, aquele vigoroso, aquele ativo? Você pode dizer para ele que ama a sua autoconfiança, que acha ótimo que ele não faz rodeio, que ele seja direto, que você admira a sua ousadia e coragem. Use meios de encorajá-lo. Para o sanguíneo popular, o falante, você pode dizer que é uma graça, que ele é uma graça, que ele é cheio de charme, que você ama a sua energia. Olhe para os pontos positivos e elogie, incentive. Para o fleumático, aquele tranquilo observador, você pode dizer que ele é muito leal, que você gosta do seu jeito tranquilo, que você admira como ele traz calma para a sua situação estressante. E sem dúvida, ele vai se sentir muito mais encorajado. E para o melancólico perfeito da família, aquele pensador, você pode dizer, olha, eu admiro como você tem pensamentos profundos, sentimentos profundos. Gosto do fato de ver você ter padrões elevados e querer ter as coisas bem feitas. Eu admiro a sua criatividade. E assim você vai exaltando as virtudes. E com certeza ela vai prevalecer sobre as fraquezas. Amém? Dê valor uns aos outros. Vivam em harmonia e paz. E então o Deus de amor e paz estará com vocês. Lembre-se que cada tipo de personalidade contribui com um ingrediente necessário para a sua vida. Valorize cada temperamento, aceitando as virtudes, oferecendo graça pelas fraquezas e fazendo aflorar o que tem de melhor. Queridas, entenda isso. Eu tenho convicção que a tua casa não vai ser mais a mesma depois desse entendimento. Ore para que o Espírito Santo te ajude naquilo que você não tem conseguido. Ore pelos teus, para que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo trabalhe na vida deles da forma que ele achar melhor. Só não desista. Permaneça firme, permaneça à disposição. Você é guardiã do seu lar e ele precisa de você. O Senhor só nos pede para guardar aquilo que é valioso. O que não tem valor não precisa ser guardado. Então você tem algo valioso nas suas mãos. Guarde, zele e proteja. Amém? Essa é a nossa aula de hoje, do capítulo 7, que você possa continuar durante a semana meditando nela e tendo a sua vida, a sua casa transformada para a glória de Deus. Amém? Até mais. Fica com Deus.